Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos falar de líquidos inflamáveis e combustíveis? Tá lá na NR20, ou pelo menos entender o começo dessa NR. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor e consultor de SGI. O propósito desse canal é te ajudar a aplicar de maneira simples e fácil procedimentos, requisitos legais, instruções de trabalho, legislação dentro do ambiente de trabalho. O foco é facilitar o seu dia a dia. Então aproveita o conteúdo para você enriquecer o seu conhecimento e aplicar no dia a dia. Líquidos inflamáveis e combustíveis. O que trata, pelo menos nesses primeiros itens, a NR20 que fala destes dois assuntos dentro do ambiente de trabalho? Então, sem demorar muito, sem estender muito, vamos entender, vamos ver o que a NR traz para a gente nestas questões destes dois assuntos. Bom, primeiro ela diz que lá na sua questão, né, essa norma regulamentadora vai estabelecer os requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho contra os fatores de riscos de acidente provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, ou seja, toda a cadeia de produção e distribuição destes dois itens são tratados nessa NR. Ela fala que nos seus anexos devem ser utilizados para prevenção e controle dos riscos na execução das atividades com inflamáveis e combustíveis. Sempre que a gente tiver alguma caracterização ou operação perigosa, devem ser olhado, deve ser aplicadas as disposições previstas nas normas regulamentadoras NR15 e na NR16. Então, aqui ela vai olhar para essa situação e com questões de periculosidade e insalubridade, a gente recorre à NR15 e NR16. Isso que ela está falando, isso que ela está trazendo aqui para a gente. Ela vai abranger a extração, como ela falou lá no começo, né? Extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis nas etapas. Olha só, lá ela só falou o começo, né? Aqui a gente está falando nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, inspeção e desativação das instalações que tenham líquidos inflamáveis e combustíveis. E também nessas questões de extração, produção, armazenamento, transferência e manuseio de líquidos combustíveis, nas etapas, então, lá ela falou de inflamáveis, agora ela falou de combustíveis, nas mesmas etapas. Ou seja, desde o pensamento em ter alguma empresa, alguma atividade que vão trabalhar, que vai trabalhar com líquidos inflamáveis e combustíveis, desde o início até o fim desta operação, você vai precisar aí aplicar a NR. Então, eu estou desenhando, estou projetando minha empresa, estou projetando minha operação. Eu já vou aplicar a NR20 aí. Que é o correto, né? Sempre que a gente pensa em segurança do trabalho, nas atividades, nos processos, a gente tem que ter sempre em mente que quanto antes você fazer a análise, fazer o reconhecimento de risco, para a atividade é sempre melhor, para a empresa é sempre melhor. Obviamente que as empresas preferem, né? Preferem não, né? Sempre elas acabam montando primeiro a operação para depois a gente entrar com os requisitos de segurança do trabalho. Então isso acaba inviabilizando um pouquinho a nossa efetividade na questão de gestão de segurança do trabalho, porque depois que você já montou, depois que você já está com o processo funcionando, é aí que você vai fazer o reconhecimento de risco e aí complica um pouco o nosso dia a dia. Mas o foco é sempre fazer a prevenção, sempre trabalhar antes. E aonde que eu não vou aplicar a NR? Ela também traz isso para a gente. Nas plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho, conforme definido na NR 37. Ou seja,
lá na extração, na plataforma petrolífera e na extração de gás do subsolo, existe uma outra norma que vai regulamentar toda essa atividade, que é a NR37. Então, estou falando de extração tanto de petróleo e de gás, eu vou na questão marinha, né, no subsolo marinho, eu vou lá para a NR37. Ela vai me dar todos os parâmetros para estas questões. E nas edificações residenciais unifilares, ou seja, na nossa casa você tem lá o seu botijãozinho de gás, você não tem, não se aplica NR20 nesta questão. E a mesma coisa para o gás encanado, né? Que a gente tem aí das nossas empresas que prestam esse serviço para a gente, que fornecem esse gás para a gente, também não são considerados dentro desta NR. Quais são as definições que eu tenho para esse NR? Então ela vai trazer aqui que líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor acima de 60 e os líquidos que possuem os líquidos inflamáveis que possuem ponto de fulgor acima de 60, quando armazenados e transferidos aquecidos a temperaturas superiores ao seu ponto de fulgor e se equipararem aos líquidos inflamáveis. Gases inflamáveis, que inflamam a partir de 20 graus Celsius, a uma pressão de 101,3 kPa. Líquidos inflamáveis são líquidos com ponto de fulgor acima de 60 e abaixo de 93. E as nossas instalações serão classificadas conforme a tabela 1, que é o que ela diz aqui no 20.4. Para efeitos da NR, as instalações são divididas em classes conforme a tabela abaixo. Classe 1, quanto à atividade e quanto à capacidade, e aí ela vai trazer aí alguns detalhes. Na classe 2, quanto à sua atividade, ela vai trazer os detalhes e também a capacidade. Então, dentro de cada classe, você vai ter aí algumas características. Classe 3, a mesma coisa, quanto à atividade e quanto à capacidade. Por exemplo, aí na classe 3 nós estamos falando aí de refinarias, unidades de processo de gás natural, instalações petroquímicas e usinas de fabricação de etanol. Qual quantidade? Gases inflamáveis acima de 600 toneladas e líquidos inflamáveis ou combustíveis 50 mil metros cúbicos. Então são essas unidades que a gente vai ter como parâmetro aí classificada dentro desses itens que a gente acabou de ver, cada uma dentro da sua característica. E para critério de classificação e tipo de atividade, enunciada possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento. O tipo de atividade enunciada não possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento quando esta for superior a 250 mil metros cúbicos de líquidos inflamáveis ou 3 mil toneladas para gases inflamáveis. Então aí algumas características aí. E para finalizar o vídeo de hoje, quando a capacidade de armazenamento de instalação se enquadrar em duas classes distintas, por armazenar líquidos e ou combustíveis e gases inflamáveis, deve-se utilizar a classe de maior gradação, ou seja, a classe onde eu tenho mais risco, a classe que eu tenho mais perigo dentro dessas atividades. Então, minimamente, esse é o começo da NR20, para a gente classificar os ambientes, o que ela tem, quais algumas características e alguns conceitos para você aplicar dentro da sua organização. Então, comece a olhar, comece a avaliar para ver se você tem um enquadramento aí dentro da sua empresa para líquidos inflamáveis, combustíveis ou gases combustíveis. Né? Então são esses itens que a gente vai avaliar. Então fico aqui trazendo esse comecinho de NR20 para a gente poder depois explorar ela melhor, discutir um pouquinho melhor sobre ela e falar mais sobre como nós podemos melhorar nossa gestão com a NR20. Ah, não se esqueça, né? Aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais para você seguir, curtir lá, compartilhar. Deixe o seu comentário para que a gente possa enriquecer cada vez mais a gestão de saúde e segurança do trabalho. E também aproveite os cursos que eu disponibilizo para que você possa aí aumentar o seu conhecimento e melhorar o dia a dia
da sua organização, trazendo resultado efetivo para a empresa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.